Criança mentirosa. Como saber se seu filho tem compulsão por mentir? Seu filho conta várias histórias que você percebe que não condiz com aquilo que ele realmente viveu. Você se sente como um detetive tentando investigar as coisas que o seu filho diz para arrancar a verdade dele? O que faz com que as crianças mintam? Como lidar com essas situações? É sobre isso que a gente vai falar. Esse assunto te interessa? Então continua aqui comigo. Isso é um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Saiba que as crianças, elas não diferenciam de forma clara o que é real e o que é um mundo fantástico. Lembra do mundo de Bob? É importante destacar, logo de início, que uma criança mentirosa não necessariamente apresenta compulsão por mentir. A mentira dela não tem a intenção de enganar, como é no caso de um adulto. Até mais ou menos os 6 para 7 anos de idade, partes específicas do cérebro, ligadas principalmente à adequação com a realidade, ainda não se encontram plenamente desenvolvidas. E desta forma é perfeitamente normal que a criança não saiba diferenciar de maneira óbvia aquilo que se apresenta no mundo daquilo que ela própria imaginou. É preciso que você fique atento aos seus filhos para saber se esse realmente é o caso, ou se o problema é mais persistente, ou seja, se as mentiras estão perdurando ao longo do tempo e se tornando mais elaboradas e complexas. Nesse caso, é preciso enfrentar esses problemas com amor e auxiliar o seu filho a compreender as questões éticas e morais da vida social, assim como entender o quanto as mentiras nos afastam um dos outros e do que há de melhor em nós. Como é o desenvolvimento de uma criança mentirosa. Todo comportamento humano é aprendido a partir do convívio social e por isso é importante estar sempre atento ao exemplo que está sendo oferecido para as crianças, uma vez que o ser humano ele é essencialmente um ser social. E a infância é a etapa da vida em que a pessoa se encontra mais atenta e aberta ao aprendizado, absorvendo todo o conhecimento e os maneirismos que lhes são apresentados. Assim é importante que pais, professores e cuidadores assumam as suas responsabilidades frente às suas atitudes e falas no que diz respeito ao amadurecimento da criança. Isso implica em participar ativamente, juntinho com a criança, dos seus descobrimentos do mundo, para que ela possa entender a diferença entre o que é certo e o que é errado por meio de um diálogo verdadeiro e completamente horizontal. Olhe nos olhos do seu filho e vai ganhar a confiança dele. Meu filho tem compulsão por mentir, Anderson. O que eu faço? Caso você perceba que as mentiras que seu filho conta são de alguma forma premeditadas para prejudicar alguém ou obter algum tipo de vantagem sobre os outros em determinadas situações, é necessário voltar a sua atenção para isso. Porém, isso depende muito da faixa etária dele. Se seu filho tem até 5, 6 anos, normalmente isso não acontece. As mentiras maldosas são as mais perigosas. Elas precisam de muito cuidado e não podem ser ignoradas, mas resolvidas e superadas com devido apoio familiar. Cuidado com o medo quando você for ensinar alguma coisa a respeito com o seu filho, tá? E a criança ela precisa entender que os seus atos trazem consequências reais no mundo que podem não apenas se voltar contra a criança, mas prejudicar outras pessoas. Uma boa forma de manejar uma situação de mentira pode ser ajudar o seu filho a compreender o que ela causou negativamente no mundo ao seu redor e o que ele pode fazer para reverter essa situação. Se você tem o costume de repreender o seu filho pela mentira, não vai funcionar, além de deixar ele ainda mais culpado e desvalorizado. E a culpa é um sentimento terrível na vida de qualquer pessoa.
Chamar a criança de mentirosa e pôr um castigo que não está diretamente relacionado com a situação que ocorreu, como uma semana sem internet, sem jogar videogame, por ter mentido para a professora e pegado na escola um objeto que não lhe pertence, não funciona. Eu repito, não funciona. Isso porque, agindo dessa forma, você vai reforçar uma imagem negativa da criança sobre ela mesma, colocando uma dúvida sobre a própria identidade dela. E mesmo, assim, inclusive, isso pode provocar algum tipo de reincidência desse tipo de comportamento. Deu para entender? Pais que conseguem manter a calma, têm um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional, auxiliam a criança a perceber o seu erro e entender por que esse tipo de atitude é negativa. Conversar com seu filho para que ele mesmo possa chegar à conclusão de que outras pessoas foram lesadas nessa mentira e como ele pode tentar se retratar a respeito, gera senso de comprometimento e clareza real de consequência dos próprios atos, ou seja, responsabilidade. Caso se verifique uma continuidade desses comportamentos, os pais devem buscar ajuda e apoio profissional, que pode ser tanto um psicológico como pedagógico, ou mesmo através de uma terapia infantil, que tem se mostrado muito eficaz, segundo relatos das famílias atendidas. Por mais difícil que pareça contornar essas situações, os profissionais qualificados podem oferecer aquela luz no fim do túnel que os pais tanto procuram para auxiliar as crianças. E alguns profissionais, eles são treinados em algumas metodologias e técnicas muito bem estruturadas, capazes de fornecer o auxílio necessário para as famílias conseguirem superar problemas como esse. Então fique atento com relação a isso, que é muito importante. Cuidado, mais uma vez, com a imposição do medo. Pode funcionar de forma imediata, mas a longo prazo vai gerar alguns transtornos e traumas bem piores quando a sua criança estiver um adolescente ou um adulto. E é isso. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem para que ela possa chegar ao máximo de mães, de pais e de famílias possíveis. Ok? Um grande abraço para você e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.